Boa noite a todos, né? Agradeço aí a acolhida, sempre um prazer estar nessa casa. Também uma boa noite para os internautas, né, que nos assistem. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês que trabalham de forma mais intensa as campanhas de prevenção do suicídio e promoção da vida. E a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que é formado por todas as casas espíritas kardecistas em Divinópolis, ela então promove um AME pela vida. E aí nós temos um conjunto de palestras, né, entre os nossos irmãos das casas espíritas, e nós vamos alternando, né, entre as casas, trazendo temas que abordem a questão do sofrimento humano e da preservação da vida, promoção da vida. Dentro disso, a gente tem que começar a refletir na seara espírita kardecista com relação à questão de como nós temos acolhido e direcionado as pessoas que estão em sofrimento psíquico, né? Estão acometidas por depressão grave, sejam também aí os transtornos afetivos bipolar, que são os transtornos psiquiátricos mais graves, né? A esquizofrenia. E as pessoas, nas suas mais diferentes manifestações, quando elas chegam na casa espírita, buscando um acolhimento, como nós temos acolhido, principalmente essas pessoas que, porventura, surja uma ideação suicida. Porque no senso comum hoje tem-se dito muito que não pode se falar de suicídio, porque vai incentivar. São coisas diferentes. Realmente existe até a lei que proíbe que quando ocorre um suicídio, que isso seja divulgado pela mídia, para que isso não desencadeie gatilhos de outras pessoas que estão com sofrimento. Só que aí há uma linha muito tênue que as pessoas às vezes confundem, divulgar, né, pelos veículos de comunicação em massa, a forma como divulga, como foi feito, como ocorreu. Isso realmente as pesquisas demonstram que pode ser sim um catalisador para outros casos. Mas isso também não quer dizer que no dia a dia, né, nas nossas famílias, junto aos nossos amigos, que nós não podemos ser um canal aberto para as pessoas que estão em sofrimento virem falar conosco, conversar, desabafarem, e principalmente sem nenhum tipo de julgamento. Não é? Porque as pessoas hoje, elas, principalmente as que estão em sofrimento, elas já estão numa condição de que elas já têm um sentimento de menor valia, de que elas não servem para nada, de que elas principalmente têm, além de estarem sofrendo, elas têm causado sofrimento às pessoas que elas amam, a família, os amigos, e elas não querem fazê-los sofrer. Já chega o sofrimento para elas, não é? E aí, elas ficam cada vez mais se sentindo sozinhas, porque elas não encontram um canal, alguém no qual elas podem buscar e falar e serem ouvidas, principalmente sem julgamento. Porque quando alguém vem falar, verbalizar para a gente, principalmente quando ele fala que o nível de sofrimento dele é tamanho, que ele tem pensado em tirar a própria vida, qual que é a reação imediata de quem ele está conversando? Fala: você está doido? Isso é pecado, você vai para o inferno, não é? Você falar uma coisa dessa, na hora a gente entra com um julgamento, não é assim? A gente cerceia o outro. Então, nós temos que falar sim, nós temos que, na verdade, nem falar, é ouvir sim, é estar sendo ali um canal aberto para que as pessoas que estão em sofrimento, que elas possam falar das dores sem sofrimento. E que aí a única coisa que a gente vai falar é: ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém, não é assim? E que vamos juntos procurar, a gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir superar.
Lembrando que Santo Agostinho falava muito, né, que na vida tudo passa, as alegrias passam, as dores também passam. E aí a gente se colocar ali como realmente um ponto de apoio, sem julgamento. Então, como nós temos acolhido essas pessoas, principalmente na casa espírita? Não só na casa espírita, mas em todas as nossas co-irmãs, religiões, co-irmãs. Vocês já observaram como é dito ou é falado sobre isso? Os mais experientes, para não falar mais antigos, eles devem lembrar que uma pessoa que às vezes incorria na tragédia do suicídio, ela não podia ser enterrada no cemitério. Às vezes os cemitérios tinham uma área que do lado de fora que ela poderia ser enterrada, ou a família tinha que arrumar outro lugar. Porque era considerado como um pecado tão grande tirar a própria vida, que ela não merecia ser enterrada na Terra Santa, que é considerada a terra do cemitério. Quantos nós já ouvimos casos, que as pessoas vão buscar orientação na casa espírita, de um pastor, de um padre, e quando se fala, principalmente, que aí nós temos que falar de pós-venção ao suicídio. O que é pós-venção ao suicídio? É como nós vamos lidar e acolher e acompanhar aqueles que ficaram. Uma pessoa que tira a própria vida, ela afeta, no mínimo, a vida de 10 pessoas. E como nós acolhemos e abordamos essas pessoas que ficaram? A sociedade é muito ingrata, porque aí a gente vai ver assim, quantas vezes a gente ouve que está tendo o velório de alguém que faleceu, e olha que eu não vou falar nem que foi pelo suicídio, não. Alguém que faleceu. E aí vocês já devem ter ouvido. Alguém falar assim, eu não vou lá não, não gosto de velório. Ou se tem alguém doente no hospital, aí você vai falar assim, nosso amigo, nosso tio, nosso primo, está lá no hospital, você vai ver. Eu não gosto de hospital, não gosto de ver gente doente. Gente, não tem ninguém que gosta, não. Eu também não gosto, não, ué. Eu prefiro um batizado. Agora fala festa de casamento. Fala o almoço de batizado. Fala festa de 15 anos, você vê. Todo mundo gosta. Agora, no momento da dor, do sofrimento, a gente não gosta mesmo, não. Mas nós temos que estar lá pelos outros, por aquele que está sofrendo. E pelos outros que estão ali, não é? Então, é o momento de nós sermos cristãos. E aí, observem, façam uma reflexão. Quando se fala, principalmente que, nossa, fulano tirou a própria vida, está tendo velório, ninguém aparece. Eu já não gosto de velório. Nossa Senhora, ainda a pessoa tirou a vida. E as pessoas que estão lá, que elas já ficam com um sentimento, uma culpa, porque o que passa na cabeça de uma mãe, de um irmão, de um esposo, de um filho? Passa assim, como eu não percebi? Ou será que eu tinha alguma coisa que eu poderia ter feito? Não é isso? A pessoa ela entra num processo de culpa tremendo, que ali ela entra num estado depressivo grave, e que se nós não atuarmos nessa pós-venção, terá novos casos. Terá novos casos. E quando a gente fala de pós-venção, tem um tempo que a gente fala até autópsia do suicídio. Né? Na universidade a gente trabalha na área da psiquiatria e a gente desenvolve pesquisas e tem que avaliar o que é a autópsia do suicídio. É realmente, a autópsia é quando vai pegar o corpo e vai olhar ali, de que morreu? Que órgão que parou? Que órgão que foi afetado? O que aconteceu? Não é assim? Agora, quando a gente fala da autópsia do suicídio, é quando nós temos que debruçar e avaliar toda a trajetória da pessoa, todos os que estiverem envolvidos, todas as abordagens que foram feitas ou não foram feitas, toda a rede de apoio que foi acionada ou não foi acionada, para a gente entender o quê?
para nós entendermos que tem causa física dos transtornos mentais? Sim. Porque nós temos que desmistificar isso também, de que, às vezes, a gente vê falar assim, tudo é causa espiritual, ou tudo é causa material. Espera aí, vamos debruçar e entender. Os transtornos mentais, quaisquer que sejam eles têm uma causa física, sim. Pode ser relacionada à bioquímica do cérebro. O cérebro está deixando de produzir algum neurotransmissor. Pode ser a parte hormonal do corpo. Pode ser a parte ali também metabólica do corpo. Pode ser a parte orgânica funcional, uma pessoa que teve um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral, que está com um tumor, isso está prejudicando o órgão que é chamado de cérebro a funcionar, e isso pode surgir um problema psiquiátrico, mental. Então, tem causa biológica orgânica. Mas eu ouvi falar que, mas aí a pessoa pode ter causado algum dano no perispírito dela, numa encarnação pregressa, e quando foi reencarnar, que aí o corpo físico, ao ser modelado, ele vai trazer essas imperfeições do perispírito e manifestar? Sim. Mas aí continua a parte orgânica, não continua? Se o corpo físico foi modelado e ele traz nele o desarranjo de algo que refletiu no perispírito, então nós comprovamos que tem a causa física e também tem a causa orgânica, a espiritual. Mas então nós temos que tratar e acompanhar com a medicina terrena os problemas do corpo físico, que é matéria. E, em paralelo, podemos trabalhar com as questões espirituais? Sim. Uma não exclui a outra, mas uma não pode ser em detrimento da outra. Porque nós vemos também, em outras correntes religiosas, principalmente, a questão de você está curado, largue os remédios. Isso é uma responsabilidade muito grande. Isso nós temos que refletir e pensar. Que a medicina terrena ela não pode ser descartada, assim como o tratamento espiritual também. Uma pessoa que está num estado depressivo, tem algum problema psiquiátrico, ela pode ter uma causa espiritual? Provavelmente. Provavelmente tem. Mas a gente vai ter que continuar com o tratamento físico, bioquímico, farmacológico, psicológico, e também podemos aí buscar o tratamento espiritual, porque nós sabemos que os processos obsessivos, eles também vão repercutir, agudizar, cronificar os processos que já existem na matéria dos transtornos mentais. Então nós temos que avaliar todas essas variantes e não podemos ficar ali alienados, sempre só voltado achando que as questões espirituais são causa, ou só que as questões materiais são causa. Nós sabemos aí muito que nós temos os corpos sutis, o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual. Então, um agindo sobre o outro e um em interação constante sobre o outro. E aí, o que nós temos também que começar dentro do Espiritismo principalmente, refletir como nós abordamos o tema suicídio, principalmente nas palestras públicas. Porque tem-se aí um conceito muito pesado e muito engessado de que todos os casos são a mesma coisa. Você atentar contra a sua vida, outra questão também que a ciência traz, as pesquisas demonstram, é que as pessoas que atentam contra a própria vida, elas não estão querendo acabar com a vida, elas estão querendo acabar com o sofrimento, porque elas chegam a um ponto que já tomaram todas as medicações, já fizeram todos os tratamentos, e ali a tristeza, a dor, a amarga, a angústia, ela continua 24 horas. E aí ela ainda vai percebendo, se achando como algo inválido e que ela ainda está causando sofrimento naqueles que ela ama.
E aí, o que ela faz? Ela pensa que, se eu acabar com a vida do corpo físico, acabou essa dor, não acabou? Acabou. Essa dor que eu estou sentindo aqui dentro. Mas não é assim. Nós vemos que as obras espíritas, elas trazem para nós de forma muito clara e categórica que a vida continua, que o corpo físico é uma veste temporária, nós estamos aqui de passagem. E ao retornarmos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, a vida continua. E todo sentimento, todas as emoções que ora nos habitam, continuará conosco mesmo se a gente estiver despido do corpo físico. Então, o que nós temos que fazer? Acolher e falar, ninguém larga a mão de ninguém. Porque nós acolhemos o seu sofrimento, nós damos importância para ele sem julgamento, e nós vamos encontrar força para a gente conseguir vencer isso. Porque se você se despir do seu corpo físico através da morte provocada, suicídio, esse sofrimento vai continuar. E junto a ele vai se somar outro sofrimento, que é as suas angústias, o seu remorso de ter provocado a morte do seu corpo físico. Nós temos uma obra clássica lá, o Memórias de um Suicida, que é da Ivone Pereira do Amaral, e a gente vê que continua. Então, vale a pena ficar. Já que vai continuar do outro lado, então vamos ficar aqui, que aqui a gente vai encontrar a forma de superar, a forma de vencer isso, que a sua vida vale muito a pena. Agora, nós temos que refletir no pós, principalmente com as famílias, os amigos. Por quê? Nós chegamos na casa espírita e aí se vai ouvir uma palestra falando sobre suicídio. Se chega um amigo, um familiar, de que ali perdeu alguém pela vida do suicídio, ele vem buscar na casa espírita acolhimento. E aí ele chega aqui, que outras religiões, se for procurar, vai falar assim, já está condenado ao fogo do inferno. Ele chega aqui, nós estamos falando diferente? Nós estamos falando diferente? Porque vocês veem que é muito categórico e é todo mundo dentro do mesmo pacote, que vai ficar assim, se cometeu suicídio, vai ficar sofrendo lá até o tempo que precisava, e depois, quando tiver a oportunidade de reencarnar, vai vir todo destruído, né? Cheio de... É sempre assim. Isso é acolhedor para quem que perdeu alguém? Uma mãe que perdeu um filho, aí eu vou trazer um caso do Chico Xavier. Se você já tiver ouvido, ouve de novo. Chama a senha número 1, porque aí vocês vão entender por que vai caber nisso que eu estou pontuando. Lá em Uberaba, na Casa da Prece, muito pequenininha, quem conheceu lá ou teve a oportunidade de conhecer, o Chico então fazia o trabalho das cartas consoladoras. E aí, por noite, passava 1000 pessoas. As filas davam em volta assim do quarteirão. E aí começava às 7 horas da noite, o povo chegava lá às 7 horas da manhã. Desespero é tanto, já ficava lá na porta, 7 horas da manhã. Porque queria que nós começasse, entrasse, ficasse na primeira fileira, porque acho que o povo pensa que se estiver mais perto, os espíritos vão dar uma força, né, maior. Mas é o desespero, da dor. Teve uma mãe que ela perdeu um filho com 16 anos de idade. Garoto jovem, participava da atlética da escola, dos jogos estudantis, os amigos. Aquela pessoa que você olhar, você fala, nossa, a pessoa mais alegre do mundo. Que é outro estereótipo que a gente tem também que desconstruir. Achar que quem tem risco de cometer contra a própria vida é só quem está deprimido e está lá na cama chorando. Pelo contrário. Quem
às vezes está ali muito feliz ou fazendo muitas coisas, às vezes essa pessoa ela está tentando forçar ao máximo aquilo que ela não está suportando. Quando a gente acompanha lá no CERSAM os pacientes que estão com depressão, com risco de suicídio, o paciente deprimido, quando ele está na cama, ele não levanta nem para comer. Às vezes a gente tem que pedir para ir lá e dar comida na boca, ou tem casos que tem que passar até sonda, porque nem comer não come. De tão deprimido que está. Esse não tem risco de suicídio. Não tem risco. Quando esse paciente começa a melhorar, começa a levantar, começa a fazer as refeições, o dia que ele chega lá para mim e fala assim, Charlson, está com o cabelinho, tomou banho, cabelinho penteado, roupinha, nossa, eu estou bem demais. Aí na hora, depois eu chamo o pessoal, a equipe, e falo assim, fica de olho, que hoje é perigoso. Parece contraditório, não parece? Fala, mas é porque agora ele tem força para fazer. E quando melhora, o humor é lábil, né? Ele fica oscilando. Aí ele tem aquela levantada do humor, mas aí às vezes ela dá uma baixada. E quando dá a baixada, ele tem um impulso e vai lá e faz. Aí tem que ficar de olho. Fica de olho. Então, às vezes aquela pessoa, isso a gente tem que observar muito em pessoas que vivenciaram situações muito traumatizantes, como um acidente grave, a pessoa que teve uma perda, né? Às vezes está vivendo um luto, uma pessoa que às vezes... E luto também a gente tem que entender que não é só pela morte, não, tá? Do corpo da pessoa, não. Você tem diferentes tipos de luto. Você tem luto da perda de um trabalho. A gente tem luto das pessoas que aposentam. Às vezes eu acompanho paciente que entra em depressão, está em luto porque aposentou. E aí eu acho interessante porque a pessoa fica a vida inteira assim, eu quero aposentar. Quando eu aposentar, eu vou morar na praia e vou fazer não sei o quê. Aí eu falo, faz isso não, vai para a praia agora, faz as coisas agora. Uma que você não sabe nem se vai aposentar. A lei muda todo dia. Ou, se você vai estar vivo até lá também, né? E, quando aposenta, eles caem num vazio. Gente, aquilo foi quantos anos da vida, né? No mínimo 30 anos. E tem gente que trabalha 30 anos no mesmo lugar, a mesma rotina, as mesmas pessoas. Então, tem que observar as pessoas que estão passando por alguma perda, porque às vezes elas estão tentando ali se levantar, forçar que estou bem, eu estou feliz, mas dentro elas estão destruídas. E essas podem fazer. Por isso que eu falei que a gente tem que desconstruir, que não é só quem está triste, deprimido, não. Quem às vezes está bem ali, precisa de mais atenção e você tem que ficar observando, porque por dentro ele só não está demonstrando. E o filho dessa senhora era assim, menino jovem, bonito, querido com os amigos, tudo. O menino vai e se suicida. Não deixou nenhuma carta, nada. Você imagina a loucura de quem fica? Fica, mas o quê? O quê? E você imagina uma mãe? Como que eu não percebi? Como que eu não fiz nada? Ou às vezes a gente percebe e até faz, e mesmo assim depois fica, será que tinha mais alguma outra coisa que eu podia ter feito? Não é? Fica um sentimento de culpa terrível. E ela já estava enlouquecida. Ficou enlouquecida. E aí, já cai na descrença, que não acredita em Deus. Dá para acreditar em Deus nessa hora? Não dá, né? E ela já tinha decidido, porque, com respeito à nossa co-irmã religião católica, ela era católica, e ela foi procurar um padre para ser acolhida, porque ela não estava dando conta.
E aí o que foi falado para ela? Não tem nada para fazer para o seu filho, porque ele já está no inferno, sofrendo o martírio eterno. Isso aconteceu com o Divaldo. Quem assistiu o filme do Divaldo, que a irmã dele suicida, a mãe dele era católica e quis ir lá pedir para rezar uma missa para ela. E aí? O que foi dito? Nós não rezamos missa para suicida. Não é? E aí o que a mãe do Divaldo falou? Nunca mais eu piso aqui. Porque ela estava lá sempre ajudando, sempre com a fé dela. E no dia que ela mais precisou de um acolhimento, o que foi falado para ela? Nós não rezamos missa para suicida. Então reza a missa para ela, gente, não é? Vou rezar a missa para você. Vem cá. Vou rezar a missa para você. Não é assim? E ela já estava toda descrente. E o que ela começou a pensar? Meu filho estava aqui sofrendo e eu não tinha nem percebido. Eu não fiz nada. E agora eles estão me falando que meu filho está ardendo no fogo do inferno, sofrendo. Então eu vou me matar para eu ficar junto dele. Porque se eu não cuidei dele aqui, eu cuido dele lá. Nós dois sofremos juntos lá no inferno, não é assim? O amor de mãe não é assim? Não é? E aí eu acho que, eu falo, né, que a espiritualidade, ela move diferentes formas. Eu acho que na hora que a gente vai aprontar uma, para tentar ali frear. E por uma aventura, ela passa e assiste uma entrevista da Célia. Célia é aquela das mães de Chico, que tem o filme das mães de Chico, que o meu filhinho dela caiu da garupa da bicicleta da babá, e depois teve um aneurisma e morreu. Ela dando o testemunho dela. E a Célia, não sei se vocês já ouviram isso, a Célia, ela não perdeu só o filho, não, ela perdeu a filha também. Ela tinha 2 filhos. A filha, depois cresce, estuda, vai trabalhar no Rio de Janeiro, e uma noite a filha liga e fala que tinha passado muito mal à noite, tinha tido vômito, diarreia, que estava com muita dor no corpo. E aí, pedindo orientação para ela, falou, não, hoje você vai lá na consulta para ver. E aí eles falaram que ela estava com dengue. Não, então dengue você vai ficar de licença, né? E aí a Célia falou, olha, durante a semana eu vou para aí, né? Vou esperar mais o final da semana, vou para aí. Acordaram ela de noite e falaram para ela assim, vai agora para lá. Vai agora. Vocês já acordaram assim, que você acorda, eu não sei se eu estava sonhando ou falou, mas ela foi. Chegou lá, já tinham encontrado a filha dela desacordada, que a filha ligou para uma amiga falando que estava muito ruim, a filha foi para o apartamento, a amiga foi no apartamento, encontrou ela desacordada, tinha levado no hospital. Quando a Célia chega, dá entrada no hospital, a filha dela já tinha ido para o CTI com dengue hemorrágica gravíssima, e ela fica lá, depois de 3 dias, a filha morre. E ela tinha perdido o outro. As mães de Chico. E aí depois a espiritualidade até fala que a filha precisava desse final, porque numa encarnação ela tinha se suicidado com veneno. Um veneno que fez ela morrer com hemorragia. E olha, aí morre agora com dengue hemorrágica, né? Mas enfim, voltamos à mãe, né? Lá. Ela viu isso tudo e falou, deu um clique nela assim, a última chance que eu vou me dar vai ser esse Chico Xavier aí. Eu vou lá. Eu vou falar com ele. Porque se não adiantar, eu acabo comigo lá mesmo. Já resolvo. Foi. Ela ficou numa pensão e aí às 7 horas da manhã já foi para a porta. Ficou lá a primeira. Por isso que é a senha número 1. A primeira da fila. Ficou lá o dia inteirinho. E aí foi formando a fila atrás dela. Dando volta nos quarteirões.
E aí, na hora que dá 7 horas que vai começar os trabalhos, que era para entrar, chega uma mãe desesperada, eles acolhendo ela, que tinha perdido os 2 filhos de uma vez só num acidente. E que tinha ido lá buscar as cartas consoladoras, um auxílio, um amparo no Chico. E os espíritas kardecistas são muito caridosos, principalmente os que estavam na fila, falaram para ela o quê? Não. Lá atrás, nós ficamos aqui o dia inteiro, não é assim? Aí que a caridade brota, né? Lê. E ela lá, ela olhando aquela mãe naquele desespero, gritando e chorando, e ela olhou para dentro de si, do seu próprio sofrimento, ela falou, se eu estou sofrendo assim, com um, imagina ela com 2. Aí ela foi, chamou a mãe e falou, pode ficar no meu lugar, que eu vou embora. Aí ela sai, e a senhora fica e eles entram. Vai começar os trabalhos de psicografia. Começa os trabalhos, primeiro vem, né, o Emmanuel traz uma mensagem edificante. E aí, na hora que começa as cartas consoladoras, não começa. Aí o povo ficou aquele silêncio, o povo ficou assim, uai, o Chico hoje deu defeito? O que aconteceu? Né? E aí sai uma mensagem rápida. E aí, quem estava ajudando lá, pega, lê e não entende também. Fala, mas a mensagem do Emmanuel estava falando o seguinte, vá neste endereço e traga esta pessoa aqui, que enquanto ela não chegar, os trabalhos não vão começar. Isso nunca tinha acontecido. Aí eles falam com todo mundo, falam, gente, uai, vamos lá ver. Vão, chegam lá na pensão, quem que é? A senhora da senha, número 1. Chama ela. Olha, o Emmanuel pediu para te levar, que os trabalhos vão começar enquanto você não estiver lá. Aí ela, mas eu não falei onde que eu estava, não dei meu endereço para ninguém. O Emmanuel que mandou o endereço e mandou vir aqui te buscar. Se você não for, não vai ter trabalhos hoje. Ela foi com eles. Chegou, colocaram a cadeira lá, sentou, aí os trabalhos começaram. A primeira carta consoladora que sai é de quem? Do filho dela. E o que ele fala? Mãe, a tua caridade me salvou. Porque eu realmente estava num lugar de muita dor e sofrimento minha, que a minha consciência me cobrou. Ninguém teve culpa de nada, pelo contrário, você foi a mãe mais perfeita e que eu escolheria em todas as minhas existências para me receber. Foi um infortúnio, uma questão minha, que vem trazendo de várias reencarnações, que o levou ao ímpeto do suicídio. E ele estava num lugar de sofrimento? Estava. Só que aí que ele fala, que lá ele estava imerso em si. Porque céu e inferno, tem até a obra lá, céu e inferno, do mesmo nome. É um estado de consciência. Somos nós, que dependendo de como está a nossa consciência, você pode estar no lugar mais maravilhoso, mais bonito do mundo, que você está no inferno. Ou se você está bem com a sua consciência, você pode estar no meio de uma guerra, que você está no céu. E aí ele estava em todo esse sofrimento. Aí ele relata que desceu sobre mim uma chuva de pétalas de luz. E veio como uma brisa leve. E eu escutei uma voz me chamando, estendendo a mão, falando, vem, que sua mãe te chama. Era o Emmanuel, que conseguiu ir lá e buscar ele. A caridade, o bem que a mãe dele fez, que ajudou ele a ter um lapso de consciência, e o Emmanuel vai pegar ele e trazer. E aí ele fala, por seu merecimento,
eu estou sendo acolhido. Sei que tem um processo longínquo ainda a passar, mas pelo seu merecimento eu fui acolhido e agora vou poder, né, seguir lá. O que isso traz para nós? Usando a linguagem do direito. No direito, ele sempre fala, cada caso é cada caso, e vai ter os seus atenuantes e os seus agravantes. Não é assim? Suicídio é o maior crime que pode ser cometido contra si mesmo? Sim. Mas cada caso é cada caso. Cada caso vai ter seus atenuantes, os seus agravantes. E aí tem um outro caso. O Divaldo teve a irmã que se suicidou, né? Lá, vocês viram no filme. Mas vocês sabiam que o Chico também, uma das irmãs dele, suicidou? O Chico, a irmã dele, é a que começou com a mediunidade, e que era uma mediunidade de incorporação, e que os espíritos começavam, né, a manifestar, e ela caía na rua, no trabalho, e aí o pessoal da cidade já começou, né, a ter medo, a ter, né, preconceito com ela, e que o pai do Chico vai atrás de ajuda, e ele vai até Belo Horizonte, que é ele que convida, consegue encontrar o casal, que é o casal que vai lá em Pedro Leopoldo, e que eles fazem as sessões de desobsessão com a irmã do Chico, e vai ajudando, e que levam as primeiras obras espíritas que eles têm contato, e que ajuda a irmã do Chico, né, no processo obsessivo que ela passava. E aí eu falo assim, que eles não sabiam o tsunami que estava ali, né, que o Chico ainda mais novo, criança ainda, que viria com a potência da mediunidade dele, que a gente sabe. E aí essa irmã, depois o Chico vem com a mediunidade, eles sempre trabalharam junto, nas obras, na caridade, tudo. Ela se casa e ela vai morar em Sabará. E lá em Sabará, ela, o marido também, espírita, funda uma casa espírita, um asilo, uma creche, tinha também distribuição de cestas básicas, de sopa ao sábado para os pobres, bem trabalhando, bem na seara espírita mesmo. E aí, o Emmanuel, uma vez, falou com ela que a tua maior prova virá pelo teu ventre. Vocês imaginam, gente, o Emmanuel falar uma coisa dessa? Eu acho que é o melhor planejamento familiar que existe, né? Porque você ia ter coragem de ter filho? Eu não ia falar. A maior prova que vai vir vir do seu ventre, que é um filho. Você imagina? Você fala, meu Deus. Você pensar que você já passou por tanta coisa na vida, você achou que eram as maiores provas, aí você olhar e o Emmanuel falar, ainda vai vir? Eu falo assim, não fala nada, deixa acontecer, que é melhor acontecer sem a gente ficar na expectativa. Não é? Ela teve 4 filhos. Primeira, maravilhosa. Desde pequena, junto. Segunda, maravilhosa. O terceiro, na gestação, ela já começou a rejeitar a gravidez. Ela. Quando nasceu, nem mamar nela ele mamou. Ele rejeitou o peito dela. Olha como que a treta é grande. Já veio. E desde pequeno, dando trabalho, uma inclinação muito para as questões de marginalidade, e ela e o marido educando. O marido fazia, ele aceitava. Se ela falasse a mesma coisa, virava guerra. Aí tem o quarto, vem outro anjo. Aí eu lembro da espiritualidade falar assim, que sempre vem 3 para 1. 3 mais ou menos para um carne de pescoço, né? E pode ter certeza que é a gente a carne de pescoço, viu? Porque a gente fica achando que a gente é um mais ou menos, né? Não. Aí, ela passando essas dificuldades com esse filho, e o Chico sempre, né, através de cartas, trocava cartas com ela, falando que ela tinha
né? Eles tinham um resgate muito grande um com o outro. E ela trabalhando ali arduamente. E aí, quando ele se torna adulto, ele se torna dependente químico, alcoólatra, vai morar na rua. E ela e o marido sempre indo atrás para resgatar ele. E aí eu falo assim, às vezes as pessoas apontam e falam assim, ah lá, eles estão lá na casa espírita ajudando os outros e o filho deles está na rua. Mas ele não sabe a dor e não sabe o que está tentando com esse lá na rua também, né? Que não é fácil, não. Aí, ela, com muito custo, consegue, né, que ele não fique morando na rua. Um dia ela vai à casa dele e eles entram num atrito tão grande. E a gente sabe disso, né, que o nosso desafeto, ele sabe direitinho aonde que ele pega, que ele torce, que sangra, não sabe? E ele, nesse embate com ela, falou coisas tão duras para ela, que ela ficou tão desequilibrada, que ela chegou em casa, jogou álcool no corpo, pôs fogo. E ficou semanas definhando, né, de dor lá. E as queimaduras, a pessoa morre de desidratação e de infecção. Aí o Chico ficou muito mal com isso. E aí a vibração do Chico descendo, aí o Emmanuel falando com ele, não. Não faça isso. Agora que é a hora de você tentar ficar o mais forte, melhor, se você quiser ajudar ela. Porque aquele que desencarna, além dos seus conflitos, das suas dores, ele ainda vai ser chicoteado com as vibrações dos que aqui ficaram, que vão recair sobre ele. Toda tristeza, toda revolta, mal-estar, que qualquer vibração, sentimento inferior que aqui for projetado, vai recair sobre eles lá do outro lado. Aí o Emmanuel falou, não, você vai ter que ficar firme para poder ajudar ela. Para ajudar ela. E ela realmente se entrou nesse estado de sofrimento, que a gente chama de umbral, que é o nosso inferno da consciência, e entrou nesse processo de sofrimento lá do outro lado. Só que olha como que é interessante. Depois Emmanuel vai relatar que todas as obras de caridade, tudo que era feito dentro da casa espírita, cada prato de sopa que era servido, cada cesta básica que era doado, cada pessoa que era acolhida, isso reverberava e projetava até ela uma chuva de pés de luz que ia caindo, trazendo brisa, trazendo fôlego para ela. Ou seja, o bem que ela plantou, que ela ensinou, que continuou aqui, isso era atenuante para ela lá, ajudava ela lá. E aí o Chico, o Emmanuel chega no momento derradouro lá e fala com o Chico assim, agora virá a ajuda maior para sua irmã, que será graças a você, por seu mérito. Aí a gente vê que às vezes as obras usam o termo bônus hora, né, que fala assim, quando a gente vai praticando bem, a gente vai acumulando um saldozinho, né? Só que aí tem hora que aí você faz outras coisas, você fica com raiva, briga, aí vai para um cheque especial de novo, né? Agora tem gente que nem cheque especial tem mais. Já zero. Eu falo que se precisar de me pedir empréstimo, vai ser do cheque especial, é lá, porque tá no vermelho a conta ali, de bônus hora. A gente faz, gente, aí você sai no trânsito, a pessoa te fecha, você xinga ela, ô filho da mãe, acabou. Já desceu, você perdeu a compostura. Mas vocês imaginam você ser uma irmã de Chico Xavier? Bilionário, né? Bilionário de bônus hora. Bilionário. Você fala, presta aí, porque né, só os juros seus aí já me ajuda aqui. Mas é só brincando para ilustrar que aí as obras, tudo que ela fez, ajudavam ela. E o mérito do Chico Xavier ajudou ela também, que conseguiram recolher ela e acolher ela no plano espiritual.
Ela pode estar lá imersa na dor, no sofrimento da sua própria consciência, mas conseguiram. O que é mais um caso para a gente entender? Que cada caso é um caso. Que o sofrimento que o indivíduo estava passando aqui, o mérito do que ele fez também não vai ser perdido. E o mérito da família também, né? Do bem, da benevolência, do que os entes queridos, amigos fazem, as orações, os desejos, as vibrações boas, isso vai ajudar também. E cada caso vai ser conduzido de uma forma. E que a gente não pode, então, colocar tudo num balaio e no nosso posicionamento, no nosso acolhimento, a gente ficar com essa resposta engessada de que suicidou, vai ficar lá no umbral, vai sofrer o resto da eternidade. Se suicidou com 20 anos, se desencarnar com 100, vai ficar 80 anos lá. E depois, quando passar isso, vai ser recolhido e vai reencarnar com várias sequelas. A gente está acolhendo? É assim? A gente pode generalizar os casos? E o que a gente está fazendo também para prevenir, não é? Para promover a vida do indivíduo, para acolher? Foi igual eu comecei falando, as pessoas não podem nem falar das suas tristezas. Daí a gente vê que hoje a maior dádiva que está sendo hoje, sabe de que é? É saber ouvir. Que as pessoas estão tão sedentas de falar, de serem ouvidas, que tem hora que tem duas pessoas falando e uma está ouvindo, a outra não. E tem hora que a gente senta com tempo para o outro, realmente, tempo de qualidade, você está disponível para o outro, sem estar na frente do outro, olhando o celular, prestando atenção em outra coisa, conversando com outra pessoa, você está ali mostrando para a pessoa, estou aqui para você. Não sei se já aconteceu com vocês isso, às vezes eu atendo, a pessoa chega, aí a pessoa fala, aí às vezes eu vou falar assim, mas, aí ela, espera aí, ela fala eu, e ela fala, ela não deixa falar nada. Aí no final ela, obrigado, você me ajudou tanto. Nossa, foi tão bom conversar com você, gosto tanto de conversar com você, você me ajuda tanto. Aí eu falo, então tá, né? Que às vezes não tem que falar nada mesmo não, gente. Sabe por quê? As respostas para as nossas angústias, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, estão dentro de nós. Mas e quando nós estivermos no olho do furacão, nessa turbulência, a gente precisa ouvir a gente mesmo. Essa é a maior dádiva da psicologia, não é? É ajudar o indivíduo a ouvir a si próprio. Porque quando ele começa a falar, ele começa a pôr para fora. E aí ele vai colocando aqui em cima dessa mesa. E aí no final ele vai vendo, isso aqui não serve, isso aqui serve. E aí ele vai se reorganizando. E é ele que vai ter a resposta. Não é? Nós vamos só o quê? Ouvir, acolher e conduzir. Que a grande maioria está precisando de ser ouvido e de se ouvir. De se ouvir. E é isso que a gente precisa avançar, né? Pautado nas obras, pautado na doutrina espírita kardecista, acolher sem julgar e não generalizar. E principalmente dar suporte para aqueles que estão sofrendo nas suas mais diferentes formas, sem julgamento. Ninguém larga a mão de ninguém. E principalmente ser ponto de acolhimento e escuta para as famílias também, para os amigos, né? Não ser mais um lugar que você vai engessar, vai apontar e o outro não vai se encontrar. Então é isso, né, que tinha para trazer para vocês. Nosso tempo terminou. Aí eu agradeço a oportunidade e até a próxima.